Sasuke Uchiha. Exatamente, esse moleque aqui. Nossa, mas é emo, viu? Como é emo. Um dos personagens mais amados e ao mesmo tempo mais odiados da história de Naruto. Pois é, né? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E antes de começar esse vídeo, eu só passei aqui pra poder lembrar você de se inscrever no canal aí pra ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos. E, enfim, pegar alguma coisa pra você comer aí. E ficar bem confortável aí, porque hoje é dia de falar sobre esse rapaz aí. Então, senta aí e vem comigo. Vamos nessa, vai. Pra você que já assistiu Naruto, pergunta minha pra você. Você gosta do personagem do Sasuke? Não gosta? Se você não gosta, por sinal, comenta aqui o porquê. Porque eu gostaria bastante de saber, por sinal. E, enfim, Sasuke é um dos personagens mais populares e mais famosos da história de Naruto. Também considerado como um dos mais complexos e interessantes a respeito do clã Uchiha. E, ironicamente, cara, esses dias eu tava vendo algumas entrevistas relacionadas com o Kishimoto, né, o criador de Naruto, e vi que inicialmente ele não tinha planos pra poder criar o Sasuke. O personagem foi meio que criado porque outra pessoa sugeriu pra ele essa ideia, o que eu acho bastante engraçado, porque, tipo, já pararam pra pensar que a trama do clã Uchiha, ela meio que move metade da história de Naruto? Itachi, Madara, Obito, Sasuke, são personagens que praticamente mexeram toda a história desde o seu início até os últimos arcos. E clãs como, por exemplo, o clã do protagonista, por exemplo, que é o clã Uzumaki, nunca nem chegou a aparecer no bagulho, velho. Desde a época em que eu assisti o Naruto clássico, até parte do Shippuden, que eu cheguei a acompanhar enquanto ainda tava lançando, Sasuke sempre foi um dos personagens mais detestados da história de Naruto. Mas eu sempre considerei ele como um dos personagens mais bem escritos, em alguns pontos até o mais bem escrito da história. Mas falar um pouco sobre a sua trajetória na história em si, é uma das formas mais fáceis de se provar isso aos pouquinhos. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, quando ele ainda era bastante gurizinho. Quando o Sasuke nasceu, ele era filho e um dos herdeiros do clã Uchiha. Um clã extremamente famoso e popular dentro do universo de Naruto, com guerreiros poderosos e que faziam parte da força policial da Vila da Folha. Mesmo como criança, sendo um famoso herdeiro de um clã muito popular e tudo mais, e as pessoas sempre invejando ele porque ele era muito pica e tudo mais, Sasuke sempre teve muita pressão em suas costas desde criança. Como filho importante do clã e tendo um irmão mais velho tão promissor como era o Itachi, com 13 anos o moleque que já, tipo, era capitão da Ambu, o Sasuke é praticamente como se ele fosse aquele primo seu, sabe, que casa com 18 anos e é milionário, que a sua mãe fica te comparando com ele. O Itachi é basicamente isso. Sasuke, então, desde o início, mesmo sendo um prodígio, muito bem treinado, e as outras pessoas de fora sempre achando ele muito pica, dentro do clã Uchiha, ele não passava de uma criança normal. Tudo que ele fazia, que era perfeito, tava dentro do esperado. Nada era muito surpreendente. Afinal de contas, quando ele tinha a sombra gigante do Itachi pra poder passar por cima, não é como se ele conseguisse chamar muita atenção em seu clã. Sasuke então cresceu os seus primeiros anos não achando exatamente que ele era grande coisa. Isso já é parte de como no início da história a personalidade dele é bastante interessante. Ele ser um pouco arrogante pra poder tentar sentir que ele parece melhor do que os outros. Sasuke é um dos personagens que durante a história de Naruto mais muda em relação à sua personalidade, seus caminhos, seus objetivos, entre várias outras coisas. O que pra muitas pessoas parece algo não muito interessante, mas é legal da gente pensar que Sasuke no início da história do clássico tem apenas 12 anos. E o design dos personagens de Naruto dá uma boa enganada, cara. Que você olha pro Sasuke do Shippuden e você pensa, nossa, tá com uns 21 anos, 22. Não, ele meio que tem 16 anos na história do Naruto Shippuden. Então ele ainda era super um adolescente. Se a gente for parar pra pensar assim, tá até meio favorável ele ser super emo e depressivo, né? Tá na fase de ser adolescente mesmo, tá tudo certo. Eu acho interessante destacar esse começo e pontos do começo da história do Sasuke aqui, porque muitas pessoas acreditam que toda a trajetória do personagem é apenas relacionada a um cara que já era meio metido e babaca desde o início, fica mais metido e babaca, aí de repente ele fica emo e desnecessariamente maligno e sou mal das trevas, e aí de repente ele fica bonzinho de novo no final. Mas é uma parada muito mais interessante do que isso. Sasuke, no início da história, ele é essencialmente uma pessoa boa. Para pra poder pensar no seguinte, quando o moleque tinha menos de 10 anos, a maior figura que Sasuke tinha na sua vida era seu irmão mais velho. Era a pessoa que ele mais amava, era a pessoa que ele mais se inspirava, e era a pessoa que ele também mais invejava, porque era a pessoa que chamava mais atenção no clã, porque era a pessoa que tinha mais atenção do pai, entre várias outras coisas. E aí, de repente, de um dia pro outro, o Itachi simplesmente matou todo mundo e foi embora, deixando o Sasuke com os traumas que iam ficar na cabeça do moleque pra sempre, e ao mesmo tempo um objetivo forjado na cabeça dele com um desejo de vingança, simplesmente porque Itachi disse que gostaria que Sasuke fizesse isso. Então, cegamente, ele vai pra esse objetivo, mas mesmo assim, parem pra poder pensar no começo da história de Naruto clássico. Sasuke, mesmo sendo um personagem que levava as coisas mais a sério, um pouco arrogante às vezes, ainda era essencialmente uma boa pessoa. Em um dos primeiros episódios, por exemplo, nós temos o teste pra que ele, Sakura e Naruto
se tornem genin. E quando o Naruto é capturado pelo Kakashi, por exemplo, eles têm a cena onde eles vão almoçar, Sasuke é a primeira pessoa que oferece comida pro Naruto, mesmo que isso seja contra as regras. Sakura, por exemplo, que era uma pessoa mais bondosa, ou era pra ser uma pessoa mais bondosa, não é a primeira pessoa que faz isso. E isso se repete em outros arcos. No arco da ponte, por exemplo, né, com toda aquela questão dos abos e tudo mais, quando Sasuke e Naruto vão lutar contra o Haku, é o Sasuke que se sacrifica e quase morre pra salvar a vida do Naruto. Isso lembrando, por sinal, que naquela época, ele e Naruto não eram grandes amigos. Nem amigos, na realidade, eles eram. Eles eram mais conhecidos que se estranhavam de vez em quando. Eu acredito muito forte que essa ideia do começo da história do Sasuke em si era muito pelo fato dele tentar ser diferente do seu irmão. Itachi era um assassino que tinha ganhado poder matando seus amigos e sua família, e Sasuke queria tentar seguir um caminho diferente dele. E o personagem lentamente se tornando mais egoísta, egocêntrico e grosseiro ao longo da história é algo que acontece de forma gradual, mas que faz sentido. Quanto mais arcos da história de Naruto clássico vão se passando, mais Sasuke começa a perceber uma coisa, que Naruto, inicialmente era um bosta que não conseguia fazer nada perto dele, tava se tornando mais forte. E aí de repente Naruto era um pouquinho mais forte, Naruto conseguia se equiparar com o Sasuke em relação à coragem, tipo, ele era mais corajoso que o Sasuke em alguns momentos, aí de repente ele começou a ficar mais forte que o Sasuke também, e de repente quando nós temos, por exemplo, a primeira luta do Sasuke contra Naruto no telhado ali da Vila da Folha, você consegue perceber que os dois conseguem ter uma luta de igual pra igual. Sasuke começa a perceber que seu caminho indo pro lado dos bonzinhos, ele não tava evoluindo nada, ele não tava ficando mais forte a ponto de conseguir cumprir os seus objetivos. E com 1 milhão de traumas e problemas na cabeça, porque lembrete, ainda que Sasuke tivesse grandes questionamentos sobre a vida e os personagens de Naruto sejam meio poéticos, Sasuke ainda era um moleque de 12 anos quando ele foi embora de Konoha. Foi embora porque ele precisava conseguir mais poder. Quando nós vamos pra etapa de Naruto Shippuden aqui, temos algumas partes onde o personagem do Sasuke é realmente muito interessante e outras onde ele é realmente meio chato mesmo. Até porque nessa fase dos 16 anos, Naruto literalmente parece muito um adolescente, sabe? Daqueles que não quer ir pra lugar nenhum e a mãe obriga a ir nas festas. Sempre calado, sempre sério e tudo mais. Isso eu não acho lá tão interessante do personagem, mas genuinamente ele entra nessa pequena fase de determinação. Fazer o que for necessário pra conseguir poder mais rápido pra poder matar o Itachi. Só pra depois disso, ele descobrir que todo seu objetivo era em vão, porque toda a história que ele conhecia era meio que uma grande mentira. Itachi na realidade não era aquele assassino frio que ele pensava, que matou o pessoal do clã Uchiha todo porque ele queria testar os poderes dele, ou porque ele queria fazer alguma coisa do tipo, não. Ele matou o clã Uchiha inteiro por conta justamente da Vila da Folha, para evitar um conflito gigantesco político, para evitar guerras e vários outros problemas que tinham relação com isso. A história por detrás do porquê o Itachi fez o que fez era muito mais complexa do que simplesmente um cara que matou todo mundo porque ele era mau. Então, de passar para detestar muito seu irmão e odiar ele como seu maior objetivo de vida, Sasuke passou a se lembrar que ele gostava do Itachi, e que o Itachi só deixou ele vivo porque gostava muito dele. E isso cria ainda mais confusão na cabeça do personagem. Tinha abandonado tudo que ele tinha no começo para poder matar o Itachi, e aí de repente ele descobre que o Itachi era o cara que mais amava ele e que ele perdeu tudo por nada. Eu acho realmente engraçado que muitas pessoas na época que assistiam Naruto, por exemplo, acharam extremamente estranho, zoado e sem sentido nenhum, por exemplo, por parte do Sasuke, quando o personagem decidiu que ele gostaria de se vingar das pessoas da Vila da Folha, por exemplo, pelo que aconteceu com seu irmão, sem nem ao menos parar pra poder considerar a quantidade de coisas pelas quais o personagem passou em um período muito curto de tempo e o estado mental do personagem que, genuinamente, é bastante bem representado na série. Sasuke é um personagem bastante complexo por várias dessas razões. Eu gosto bastante como, por exemplo, depois desse ponto em específico, ele se torna um personagem que passa a ter muito mais questionamentos a respeito disso. Ele não apenas quer se vingar da Vila da Folha, ele começa a fazer vários questionamentos a respeito disso. Enquanto ele ainda tá tentando se vingar, ele tem um encontro com o Naruto, eles conversam, ele passa pra outro ponto, ele conversa com o Obito, ele conversa com os Hokages antigos, e ele tem vários questionamentos. Por que Itachi escolheu a Vila da Folha ao invés da sua própria família? Por que o clã Uchiha tinha tantos problemas com o pessoal da Vila da Folha? Quem era Madara Uchiha? O que exatamente era ser um bom ninja? Itachi era um bom ninja? Sasuke é um bom ninja? O que exatamente Sasuke tá fazendo? Ok, ele é um vingador, como ele mesmo diz, mas que diabos ele tá vingando agora? Ele já matou Itachi? Muito que provavelmente talvez ele vai matar umas pessoas que não tem nada a ver com a situação. O que ele deveria fazer? Ele volta pra Vila da Folha? Ele mata todo mundo? Ele fica afastado porque agora ele é um criminoso? Ele paga pelos seus crimes e é preso? Nós temos vários diálogos a respeito de Sasuke onde ele pensa sobre absolutamente todas essas situações. E isso é genuinamente interessante. Poderia dizer pra vocês que ele tem pontos negativos? Sim, com certeza absoluta. Uma conclusão um tanto quanto mal feita, né? Assim como todo final de Naruto, que é uma bosta. Ah, Link, mas
mas a luta do Naruto com o Sasuke lá no final da história é muito boa. Vou mentir pra vocês e falar que não é boa? É muito pica a luta deles. Ó que legal aqui, ó, o Naruto batendo no Sasuke. Maneiro demais, tá maluco? Mas ao mesmo tempo, toda a questão da conclusão da sua linha de pensamento talvez não tenha sido tão interessante assim. E claro que ao longo da história, toda a trama de quando o Sasuke fica mais malvadinho, digamos assim, sabe? Principalmente aquela etapa que ele tá, tipo, super vingador e tal, que ele fica soltando sanguezinho pelo olho, e ele quer fazer umas carinhas de mal. Aquela parte é meio vergonha alheia, não vou mentir pra vocês não. Ah, é legal, tá, talvez seja meio legalzinho assim, mas sei lá. Hoje em dia eu só acho meio tosco mesmo. Ainda assim, reassistindo, relendo a história dele hoje, acredito que o Sasuke seja um dos personagens mais interessantes de Naruto Shippuden e de Naruto clássico também. Mas e você? O que você acha? Acha que eu tô certo, que eu tô errado? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, beijo, abraço, falou e até mais. Fui!